produção de queijo é de suma importância na história mineira. Essa tradição atraiu olhares dos nossos convidados do Fotometria de hoje, autores do projeto Queijo Canastra, seus mestres e suas histórias, Alexandre Mota e Gustavo Nolasco. Tudo bem com você, gente? Tudo bem. Como que surgiu a ideia desse projeto? Conta pra gente. O projeto, na verdade, começa com um trabalho comercial da Nitro. A Nitro foi contratada pelo Sebrae e pela Associação dos Produtores de Queijo da região da Serra da Canastra para a gente exatamente contar a história dos mestres que fazem esse tipo de queijo que só pode ser feito na canastra. Então a gente vai para lá com o intuito de contar a história desses produtores. E é o que a gente faz, A Nitro preza por isso, somos contadores de histórias visuais, tanto na fotografia, quanto no texto, quanto no audiovisual. E a gente vai para lá conhecer a região, mergulhar na vida dessas pessoas. E aí entregamos esse projeto comercial e voltamos com uma paixão muito grande pelaquela região. Nós três, eu, o Alexandre Mota e o Bruno Magalhães, que foram os três autores daquele trabalho, resolvemos transformar esse trabalho em algo maior, porque a gente sentiu mesmo que era uma coisa maior, que era contar a história desses mestres que fazem esse tipo de queijo. Lembrando que a feitura do queijo artesanal de Minas Gerais, ele é um dos pouquíssimos patrimônios materiais tombados nacionalmente. Então a gente está falando de uma riqueza do Brasil, e uma riqueza cultural e de patrimônio mesmo. Então por isso a gente resolveu investir e sair do comercial e também transformar isso num projeto cultural. Isso aqui era do meu avô, Veio meu pai na mesma, eu também fui nascido aqui e continuo aqui até hoje, A satisfação em ter o projeto concluído com sucesso aguçou a vontade dos autores em seguir em frente. Não só o nosso trabalho, mas todo o trabalho de valorização que teve da Serra da Canastra teve resultado para os produtores. Aí quando a gente volta e realmente tem essa paixão pela região, eu resolvi, falei assim, olha, eu vou propor para os meninos da gente fazer um livro e vou escrever esse projeto na lei de incentivo. Porque a gente não tinha recurso para fazer, não tinha, como é um tema e uma região onde não tem grandes patrocinadores, não tem grandes empresas, os produtores não são grandes produtores, a gente não teria recurso para fazer esse livro, a Nitro não teria recurso para fazer esse livro, e a gente procura uma lei de incentivo. E aí a gente entra com o projeto na lei, o projeto é aprovado e a gente está com o projeto na mão para ser feito. E daí a gente precisava que as pessoas tomassem conhecimento desse projeto. Vem a ideia de colocar o projeto na rua. E a ideia foi a da exposição. A exposição Queijo Canastra, seus mestres e suas histórias teve como finalidade captar recursos para o desenvolvimento de um livro e cartilhas educativas para serem distribuídas na região. O objetivo? Incentivar as crianças a valorizar a produção de queijo. A gente recebeu um convite do Mercado Grano para fazer a exposição. Não chega a ser um lançamento, mas é tirar o projeto de dentro do escritório, de dentro dos PDFs, do computador e levar isso para a rua. Olha, existe esse projeto, esse aqui é uma fatia muito pequena, essas imagens do que é o projeto, do que seria o livro, e a gente transforma isso em exposição, que aí o Mercado Grano abre as portas para a gente montar essa exposição lá. Olha, existe esse projeto e a gente está precisando e quer patrocinadores, a gente quer fazer esse livro, que envolve também a cartilha, que não é só o livro, tem uma cartilha também, que seriam feitas do processo, da história do queijo, da importância do queijo, que é uma cartilha que seria distribuída para as escolas da região, para justamente não deixar que esse queijo morresse. Pelo fato de ser muito artesanal, é uma coisa que a gente percebeu e percebe a necessidade disso que passe de pai para filho. Então, se o filho ou o neto parar de fabricar o queijo, isso começar a acontecer em larga escala, o queijo morre. Então a ideia da cartilha era por quê? Porque depois desse processo todo, o queijo da canastra hoje virou um produto nobre. O preço aumentou muito, a vida das pessoas melhoraram. Filhos que tinham abandonado o campo voltaram para trabalhar com o pai. Isso foi o trabalho desse projeto que foi sensacional. O conhecimento de queijo eu tenho da vida inteira. Fazer o que gosta,
não deixando de perder as raízes, né? Ter essa vidinha de roça. Isso aqui é legal. Como que foi selecionar essas imagens para a exposição? Porque eu imagino que teve 1 milhão de fotos. E como que foi selecionar essas imagens? Nossa, foi difícil, porque são muitos produtores, a gente filmou e fotografou 37 produtores. E a exposição, obviamente, por maior que seja o espaço, né, linear para pendurar foto, você tem uma limitação, você vai precisar passar por edição. E o que a gente pensou? A gente pensou em fazer a seguinte edição. Cada produtor é um sabor diferente, é um terroir diferente. Você pode ter um produtor com a fazenda do lado da outra, se a 1 quilômetro, metros de distância, e um queijo nunca vai ser igual ao outro. Então a gente prezou por isso. Falei assim, olha, vamos colocar então alguns retratos de alguns produtores, no caso a gente escolheu 5 ou 7, né? E um pouco da paisagem do local, e um pouco do processo. Então assim, a edição foi meio um pouco assim, falei assim, olha, esses são os produtores que vivem nesses lugares, que produzem isso. Mas foi muito difícil, né? Porque a gente queria colocar assim, todos os 37 produtores, né? Porque a gente sabe da importância de cada um, do sabor que cada um tem, o queijo de cada um, o modo de fazer de cada um é muito particular. Então assim, cada um é um universo, cada um é um sabor, cada um é um queijo. A exposição rendeu bons resultados. Muito além do amparo financeiro recebido, a satisfação em contar com o apoio da Associação dos Produtores incentivou ainda mais nesse projeto. Pessoas que foram à exposição se mostraram interessadas em ajudar financeiramente esse projeto. A gente teve um retorno muito, para a gente, até mais do que o dinheiro, a satisfação, porque a própria Associação dos Produtores do Queijo da Canastra, quando eles ficaram sabendo da ideia do livro e das cartilhas, eles prontamente se colocaram à disposição para ajudar. Que seja doando um queijo, para daquele queijo a gente conseguir um dinheiro para fazer uma cartilha, que seja nos ajudando a fazer a nova viagem para lá. Então os próprios produtores, que são o fim, que são exatamente o lado bonito da história, estão querendo nos ajudar. Então nesse momento a gente está em busca de captar recursos para conseguir viabilizar o livro, para a ideia que a gente consiga lançar até o final do ano, tanto o livro quanto a cartilha. Se a gente conseguir fazer isso esse ano, a gente pretende já no ano letivo de 2018 que a gente já consiga distribuir essas cartilhas educativas nas escolas das cidades produtoras do queijo da Serra da Canastra. Como vocês trabalharam esse processo todo? Assim, na hora de captar mesmo, de escutar a história, conta pra gente. A gente tem aqui na Nitro, e por afinidade, né? A gente tem, cada projeto a gente divide a equipe, então eu, o Bruno e o Alexandre, a gente já tem uma afinidade muito grande de fazer esse tipo de trabalho de campo, e aonde une várias linguagens ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu sou jornalista, escritor, o Mota fotógrafo e trabalha com cinema, o Bruno também fotógrafo, trabalha com cinema. Então a gente vai a campo já com a cabeça que cada um poderia seguir para o lado. Assim, eu vou cuidar do meu, né? Eu vou cuidar da minha foto. Eu vou fotografar, eu vou para o meu canto. Eu vou escrever, eu vou ficar aqui, vou escutar essa história e vou escrever minha história. Mas não, assim, a gente tem uma consciência muito grande de que uma coisa complementa a outra, né? Então a gente preza por fazer uma imersão na história juntos, né? Então, por exemplo, a gente chegar na casa do Anésio, por exemplo, que era um produtor que marcou muito a gente sentava, escutava a história do Anésio, nós três parava para pensar, falava assim, a história dele é essa, então agora nós vamos começar a produzir. Então eu vou escrever puxando para esse lado. Então a fotografia, eu vou fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de foto. O vídeo a gente amarra todo mundo junto. Na Nitro, a gente chegou a um ponto onde a fotografia não é o nosso fim. A foto bonita não é o fim. A fotografia é um meio para se contar uma história. Então, a fotografia, o texto, o audiovisual, eles são só ferramentas para contar uma boa história. Então, para contar uma boa história, é a mesma história que vai ter que ser contada na fotografia, no texto e no audiovisual. Então, a gente tem que pensar junto e gestar ela junto. E é assim que a gente faz. A
A gente sempre vai junto, pensa junto e aí sim cada um usa a sua ferramenta para contar a mesma história. A gente é mineiro contando história de mineiro, né? Então assim, a gente chegava nas fazendas, primeira coisa, entra, vou tomar um café. Aí já sentava, tomava café, comia queijo, e broa, e biscoito. E ali a história já estava começando, ele já estava entregando um monte de história. Tem alguma história assim que mais chamou a atenção, que vocês podem contar pra gente? Uma das histórias assim, que chamou a atenção da gente é que ninguém sabia disso, a gente sabia do universo do queijo e tal. Mas no queijo canastra, eu não sei se isso é na produção de outros queijos também, que é um dos elementos para a produção do queijo é o pingo, que a gente foi descobrir o que era o pingo lá. O produtor ele faz o queijo, coloca isso na forma e esse queijo vai para a tábua para soltar o soro. E esse soro ele vai soltando durante o dia inteiro, aquilo fica escorrendo na tábua. Quando é de noite, aí ele recolhe o soro da noite, que é um pingo, né? Vai pingando ali à noite esse resto de soro do queijo. Esse soro, que eles chamam de pingo, é o DNA do queijo. Ele vai ser misturado no leite do dia seguinte para ser feito outro queijo. Tudo do queijo está ali. É um líquidozinho que recolhe durante a noite, muito salgado, muito forte, que é misturado no queijo do dia seguinte, no leite do dia seguinte para fazer outra massa, para fazer mais queijo, aí recolhe de noite de novo e assim vai. E como que foi entrar no cotidiano dessas famílias e fotografar? O processo de entrar nas fazendas era sempre de muita expectativa, porque a gente nunca sabia. A gente sabia a fazenda, o dono da fazenda, quem que a gente ia encontrar, mas a gente não sabia nada sobre ele, a personalidade, como era a fazenda, como era a casa, o processo dele. E a gente sempre entrava de peito aberto, pessoal. A gente vai entrar para descobrir e explorar, no bom sentido, assim, o que são essas pessoas, né? Como elas vivem, como elas trabalham, como elas se relacionam com o queijo, com a fazenda, com a vaca, com tudo. Então assim, era sempre a gente entrava muito de peito aberto. Começar um novo projeto é sempre desafiador e de muita expectativa. Isso pela possibilidade de entrar em contato com outras culturas, outras vivências, que deixam marcas e inevitavelmente transformam os autores. O projeto é sempre muito bom, né? É sempre desafiador. É desafiador pra gente porque a gente não chega, a Nitro, né, ela tem esse cuidado de não chegar e impor uma ideia, impor um projeto de fazer. É desafiador porque a gente sabe que a gente vai voltar diferente, porque a gente vai aprender muita coisa, porque a gente chega de peito aberto. A gente não quer contar a história do que a gente pensa, a gente quer contar a história do que a gente recebe, que a gente escuta, que a gente vê e que a gente percebe. Então, qualquer projeto é muito bom. Do queijo, da cachaça, do café, do que for, a gente vai adorar fazer. Agora é desafiador, porque você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, né? Você tem que estar aberto para tudo que você vai ouvir, de mal ou de bom, né? E é muito bom, né? Porque você sabe que você nunca vai voltar ileso disso. Então é isso. Muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite e participar da fotometria de hoje. Obrigado a você. Obrigado a você.